Você sabe como o regime parcial de trabalho pode impactar sua empresa? Está aplicando corretamente as regras que a CLT estabelece para esse tipo de contratação? Não se preocupe, hoje vamos resolver isso. Vou te mostrar como usar o artigo 58A da CLT, que trata do regime de tempo parcial, e vou te dar 7 dicas práticas que podem salvar sua empresa de erros ao contratar sob esse regime. E, se você ficar até o final, tem uma dica bônus que pode mudar sua visão sobre o pagamento de horas extras. Olá, que bom ter você por aqui. Sou o Geraldo Leão, especialista contábil, e este é o espaço para você, empreendedor ou profissional independente, que busca conteúdo valioso para empreender com sucesso. Hoje, vamos falar sobre o artigo 58A da CLT e seus parágrafos. E vou te mostrar como você pode aplicar as regras do regime parcial de trabalho na sua empresa. Vou te contar uma história de um empreendedor que fez uma escolha errada ao contratar sob esse regime e como ele poderia ter evitado grandes problemas. Fique comigo até o final, porque a dica bônus vai te mostrar uma maneira prática de lidar com horas extras. Imagine um empreendedor que precisava reduzir seus custos e decidiu contratar um auxiliar administrativo sob o regime de tempo parcial. Ele não prestou muita atenção às regras e pensou que seria simples, só ajustando a jornada. Mas, 3 meses depois, ele começou a ter problemas com as horas extras, o cálculo de férias e a insatisfação do empregado, que não entendia por que ganhava menos que seus colegas. O resultado? Reclamações trabalhistas e muita dor de cabeça. Agora, vamos às dicas para que você não cometa os mesmos erros que esse empreendedor. Primeira dica: o salário dos empregados em regime de tempo parcial deve ser proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem o mesmo cargo em tempo integral. Não pode esquecer disso, pois é aqui que começam as primeiras confusões. Se um empregado que trabalha 44 horas semanais ganha R$3.000 por mês, aquele que trabalha 30 horas por semana terá o salário ajustado proporcionalmente. No mês de outubro, por exemplo, se o empregado trabalhar 138 horas, o cálculo será feito dividindo o salário de R$3.000 por 220 horas mensais, resultando em R$13,64 por hora trabalhada. Multiplicando isso pelas 138 horas trabalhadas, o total será de R$1.882,32. Em um mês, ele poderá ganhar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da quantidade de horas trabalhadas no mês. O colaborador também deve ter direito ao descanso semanal remunerado, DSR, a um intervalo intrajornada de pelo menos 15 minutos e ao descanso interjornada de 11 horas. Também tem direito a benefícios como auxílio doença e licença maternidade, entre outros. Segunda dica: para empregados atuais, a adoção do regime de tempo parcial só pode ser feita mediante opção expressa, seguindo as regras estabelecidas em acordo ou convenção coletiva. Isso evita problemas legais no futuro. Então, antes de mudar o regime, verifique se a negociação coletiva permite e peça o consentimento do empregado por escrito. Terceira dica: horas extras no regime de tempo parcial são pagas com um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Isso significa que, se seu empregado trabalhar além do acordado, essas horas devem ser compensadas ou pagas corretamente. Não deixe isso passar, pois é um dos pontos que mais geram insatisfação e problemas trabalhistas. Se você está achando esse conteúdo útil, não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder mais dicas como essas. Quarta dica: se o contrato de trabalho for estabelecido 26 horas semanais, o empregado poderá fazer até 6 horas complementares semanais. Isso pode ser um diferencial na sua organização, especialmente se precisar de flexibilidade em momentos de maior demanda. Mas lembre-se de que isso deve ser acordado previamente e registrado. Quinta dica: as horas suplementares da jornada semanal podem ser compensadas até a semana seguinte, ou, se não forem compensadas, devem ser pagas no mês subsequente. Isso te dá flexibilidade, mas exige controle rígido da jornada. Sexta dica: o empregado que trabalha em regime de tempo parcial tem o direito de converter 1/3 das suas férias em abono pecuniário, ou seja, vender parte das férias. Isso é importante, pois muitos empregados desconhecem esse direito e pode gerar dúvidas na hora de calcular as férias. Sétima dica: as férias no regime de tempo parcial são regidas pelo artigo 130 da CLT. Então, ao contratar sob esse regime, siga as mesmas regras de cálculo de férias aplicadas aos trabalhadores de tempo integral, garantindo os mesmos direitos proporcionais. A dica bônus que eu prometi: quando falamos em horas suplementares, lembre-se de que elas podem ser compensadas até a semana seguinte. Se não forem compensadas, devem ser quitadas na folha de pagamento do mês seguinte. Mas aqui vai uma dica prática: mantenha um controle digital das horas trabalhadas para garantir que você nunca perca esse prazo e evite problemas com a legislação. Agora, voltando à nossa história. Se o nosso empreendedor tivesse seguido essas regras e registrado corretamente as horas suplementares, ele teria evitado o problema com o cálculo de horas extras e as reclamações trabalhistas. O empregado entenderia o motivo da diferença salarial e as férias teriam sido bem administradas. O resultado seria um clima de trabalho muito mais positivo e tranquilo. Então, compreendeu a importância de aplicar corretamente as regras do regime de tempo parcial? Essas dicas são fundamentais para manter sua empresa legalmente protegida e evitar dores de cabeça. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos. Comente aqui qual aspecto do regime de tempo parcial mais impacta sua empresa e o que você gostaria de entender melhor. Quero trazer mais soluções para você. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.